Pai. Bom, irmãos, vamos. Eu acho que a parelhinha de baixo está com algum problema lá. Está funcionando agora há pouco, né? A gente estava ouvindo o Willis aqui, parou de funcionar. Eu acho que é o de baixo sem. Está fazendo barulho. Mas vamos. Não vai ser por isso que nós não vamos deixar de cultuar o nosso Deus. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Ligou? A nossa técnica. Não é sabia que existe uma técnica, viu, irmão? Graças a Deus, então, né? Deus é muito bom. Só abaixa um pouquinho a antena, por favor. Deus é muito bom, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Nós só temos que agradecê-lo por tantas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Boa noite aos irmãos, né? Que Deus continue abençoando os irmãos que estão em casa, amigos que têm estado conosco nos nossos cultos, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que nós aqui também possamos sentir cada vez mais o desejo de estar na casa do Senhor e que nossa família com certeza será abençoada também. Nós cremos nisso. Esse dia atrás nós até falamos sobre isso, né? Que família, quando nós trilhamos o caminho correto do Senhor, levamos consequências positivas para a nossa família e temos exemplos bíblicos disso. Então é promessa do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir ao Senhor que em tudo Ele nos conduza e que seja para a glória do nome dEle. Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus, pois o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos moveu a estarmos aqui nesta noite, para juntos, Pai, como igreja do Senhor, cultuar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, Deus, e nós não temos palavras, Deus, para lhe agradecer
grandiosas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor já nos concedeu até aqui. Sabemos, Pai, que o Senhor que conduz a nossa vida, é o Senhor que nos dá os alimentos, é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos dá tudo aquilo que precisamos para a nossa sobrevivência, Pai. Pelos recursos que o Senhor não tem nos deixado faltar, por esse ar que respiramos, Deus, nós só temos que lhe render graças, Deus. Muito obrigado pela existência dessa tua igreja, dessa tua congregação, Pai. Glórias sejam dadas ao Senhor pelos irmãos que aqui se congregam, Pai. Obrigado, Deus, pelas pessoas que têm chegado a esta casa. Obrigado pelo trabalho que tem sido feito, Deus. Sabemos que precisa ser feito muito ainda, Pai. Mas nós cremos que o Senhor logo, logo estará nos libertando dessa pandemia, dessa situação, para que nós possamos trabalhar ainda mais, Deus, divulgando a Tua verdade, indo aos lares dessa cidade, fazendo nossos cultos nos lares, fazendo nossos cultos ao ar livre, fazendo os nossos trabalhos evangelísticos, Deus, mostrando para as pessoas o quão bom, necessário, importante é estar na presença do Senhor, Deus. Não foi à toa, Pai, nós cremos que o Senhor abriu esta congregação, sabemos que através dela, Deus, pessoas irão conhecer a Tua verdade, já estão conhecendo a Tua verdade. Louvado seja o nome do Senhor por isso, Pai. Também nós te agradecemos, Deus, pela vida, Deus, das pessoas que têm nos visitado, que têm nos dado a alegria de estar aqui conosco nos nossos cultos. Também, Pai, através da internet, o privilégio que o Senhor também nos concede, Deus, de poder divulgar a Tua palavra na rede mundial de computadores, Deus, e essa mensagem tem chegado a vários lugares espalhados por este país, talvez até pelo mundo, Deus, nós não sabemos, mas nós sabemos que a internet, ela vai nos lugares mais difíceis, longes que nós podemos imaginar, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós colocamos esse culto diante do Senhor, Deus, lhe pedindo, Pai, que tudo que venhamos a fazer aqui esta noite, as orações, os hinos, que tudo seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Eu quero convidar os irmãos para abrir Salmos, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Salmos, no seu capítulo 1. Salmos 1, um salmo maravilhoso, né, irmãos? Que nós sempre devemos lembrar, como toda a Bíblia, mas esse salmo sempre fala para nós que podemos descansar no Senhor, podemos crer que o Senhor tem cuidado de nós e que nada está fora do controle do nosso Deus. Salmos 1, a partir do versículo 1, que diz: amém, irmãos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Salmo maravilhoso, né? Quando diz para nós que vale a pena, meus irmãos, continuar na caminhada com o Senhor, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios, este perecerá. E é a palavra do Senhor, né, meus irmãos? Quem continuar com as suas impiedades, com as suas falhas,
sabemos que continuarão na condenação eterna, onde a palavra do Senhor ensina para nós. E também, uma coisa que nós aprendemos nesse salmo, onde ele fala, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Devemos, irmãos, meditar na palavra do Senhor dia e noite, incansavelmente, porque ela é a palavra de Deus, é ela que nos orienta tudo aquilo que nós precisamos fazer, é ela que nos acalma, é ela que nos tira talvez das dificuldades. Então meditemos sempre na palavra do Senhor, dia e noite, porque tem prazer. Isso é uma coisa importante, né, a gente relatar. É prazer na palavra do Senhor, não é ler por obrigação ou para cumprir um protocolo e etc e tal, não, é prazer de poder ler a palavra do Senhor. Então que assim possa ser conosco, para que nós possamos buscar cada vez mais a palavra do nosso Deus. Vamos cantar hinos ao nosso Senhor então, meus irmãos? Os irmãos gostariam de indicar algum hino, ou eu posso escolher aqui para nós? Não gostaria de cantar algum especial, não? Pois não, Natália? 192? Amém. O marido pode puxar para nós, por favor? 192. Se você tiver aí na sua casa o hino do cantor cristão, pegue aí o hino número 192, cante conosco aí na sua casa. Vamos exaltar o nome do nosso Deus através deste hino. Cristo veio dos santos céus, veio do mar salvar, dado foi pelo amor de Deus, em nossa redenção. Por Jesus somente, salvo está o crente, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo, com paixão sem igual mostrou a todo
somos salvos. Amém, irmãos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Não há outro caminho para seguir a não ser por Jesus Cristo. Eu vou pedir a nossa irmã Tânia que ore, minha irmã. Hoje, como nós sabemos, é um culto de oração e estudo da palavra do Senhor. Vou pedir a irmã que ore pelas famílias. Vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias da nossa cidade, pelas famílias espalhadas por este mundo afora, para que elas venham entregar suas vidas a Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, pedir também, Senhor, pelas famílias individuais, quantas pessoas, Deus, quantas famílias estão sendo destruídas, por não ter, às vezes, o conhecimento da tua palavra, por não ter o conhecimento do teu grande amor, Senhor. Amém. Deus tem misericórdia, Senhor. São pessoas, Deus, que estão nos vícios, nas drogas, Senhor. Ó Pai, cura essas vidas, Senhor. Pais, Deus, que também não tem entendimento da tua palavra, Senhor. E às vezes, Deus, acham que fazemos certo e não estamos, Senhor. O Senhor esteja visitando essas famílias, o Senhor esteja, Deus, tocando, que o Espírito Santo de Deus esteja tocando no coração dessas famílias, Deus, e trazendo-as para ti, Senhor. Porque, olha, Senhor, a família é tão importante, Deus, mas juntos, na tua presença, Senhor, unidos, na presença do Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor venha restaurar as famílias, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, Deus, tirar todo empecilho, Pai, que impede essas pessoas de ir ao encontro do Senhor. Amém. Também, meu Deus, aquelas famílias, meu Deus, que já conhecem a palavra, que já teve da tua presença, Senhor, e por algum motivo se afastaram. Deus, leva o perdão, o meu amor, e eles, ó Deus, vão sentir o desejo, a necessidade de te buscar, Senhor. Ó Deus querido, eu quero também pedir, em geral, Senhor, pelas famílias do nosso Brasil. Amém. Ó Pai, quantas e quantas destruições, Senhor, de casamentos, destruições, ó Deus, filhos contra o pai, pai contra os filhos, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Cura, Deus, o nosso país. Cura, Deus, nossas famílias. Amém. Pai, entregue todos nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Precisamos orar pelas nossas famílias. E também vou pedir à irmã Dilce que ore agora, irmã, pela nós, igreja. Nós temos aquele compromisso que nós fizemos de estar orando às 19 horas por nós, igreja. Então vou pedir que você ore por nós, igreja, para que nós possamos continuar firmes, resolutos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui essa noite, para glorificar, adorar o teu nome, porque só tu, Senhor, é digno de toda a nossa adoração. Amém. Recebe, Deus querido, a nossa adoração nessa noite, por tudo que tu és, que tu fazes, que tu há de fazer nas nossas vidas. Amém.
tem misericórdia também, Jesus. Perdoa nossos pecados. Trata, Senhor, com o nosso coração naquelas áreas que a gente precisa de ser tratado, para que nós possamos estar na Tua presença, Deus, mas com o nosso coração puro, limpo, Jesus, para que o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações. Deus amado, nesse momento também, como igreja do Senhor, reunidas aqui, nós colocamos as famílias da nossa igreja no Teu altar. Que Tu possa vir visitar, meu Deus, cada família nesse momento, aquelas que não estão aqui, Jesus, por acaso, às vezes estão desanimadas na fé, ou nós não sabemos a dificuldade que elas têm encontrado de não estar aqui. Mas que o Teu Santo Espírito possa tocar cada uma dessas vidas, meu Deus, para que elas possam sentir alegria em vir na Tua casa, Senhor. Sentir alegria em glorificar e exaltar por nós. Abençoa que cada família representada nessa noite, Jesus. Nós colocamos também nossas famílias no Teu altar. Que Tu possa visitar, Jesus, todos os nossos familiares, que o Teu Santo Espírito possa preparar também, Jesus, o coração de cada um, para que eles possam receber a Tua palavra, Deus, e render a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da vida deles. Nós, como igreja do Senhor, temos a missão, Deus, que Tu tem dado para cada um de nós. Então, que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, para que a gente sempre seja, meu Deus, fundamentada na fé, na palavra do Senhor, nas nossas vidas, para que a gente possa ser representante de Jesus aqui na nossa igreja, na nossa cidade, nas nossas famílias, por onde a gente andar, meu Deus, que nós possamos ser as verdadeiras igrejas do Senhor, representando Jesus. Oh Deus de bondade, nós Te agradecemos por tudo e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando para a obra que Ele tem para nós. Quero convidar os irmãos também para nós cantarmos o 487, onde esse hino diz que nós é 476, melhor dizendo, irmãos, brilho celeste, onde esse hino diz que nós vamos peregrinando, falando de Jesus, mostrando para as pessoas rumo às mansões. É 476. Amém? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombra da roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre andar. Brilho celeste,
guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre querido, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, deixa minha alma a glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo aos céus. Amém, irmãos? Esse vídeo é muito bonito, né? Peregrinando pelos montes, nós vamos em rumo às mansões celestiais. Eu vou pedir à irmã Fernanda Cristina, ora, ore, minha irmã, pela conversão dos povos, ore para que a palavra de Deus alcance mais e mais vidas, para que elas também, como nós acabamos de cantar, elas possam peregrinar pelos vales, pelos montes, pelas cidades, rumo às mansões celestiais. Amém. Gostaríamos de pedir ao Senhor, meu Deus, que nos ajude, em primeiro lugar, a levar a tua palavra a cada canto dessa cidade. Glória a Deus. Também queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja com os missionários, com aquelas pessoas que se empenham cada dia, cada minuto de suas vidas a levar o Evangelho àquelas pessoas que não te conhecem. Amém. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abra corações para receber a tua palavra, que os Glória. corações sejam terra preparada para receber as sementes que germinem e que continuem crescendo dando fruto. Que o Senhor nos possibilite, nos capacite cada dia mais. E que também o Senhor esteja preparando, como já disse, esses corações para receber a tua palavra de bom grado, para continuar multiplicando. Amém. Que eles possam se converter, Senhor. Que a gente tenha a oportunidade ainda de ver os nossos familiares, aqueles que não estão no caminho do Senhor, Glória. a caminhar junto conosco. Amém. É o que pedimos, é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja, para a glória do Senhor. Irmãos, vamos orar de forma de intercessão, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Sempre gosto de lembrar, né, meus irmãos, nós precisamos orar bastante. É importante na igreja separar esse momento de oração e que assim possa continuar sendo, porque nós cremos no poder da oração. Tem até o hino que o nosso irmão Beto canta, né? Creia no poder da oração, nós cremos nisso e Deus tem nos atendido. Talvez não da forma que gostaríamos, que queríamos, mas Ele tem nos atendido e com certeza o que Ele nos dá é melhor, o melhor para nós. Você que está na sua casa também, coloque aí nos comentários se você quiser, coloque seu pedido, seu agradecimento, e logo nós estaremos orando por isso, colocando diante do Senhor. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos, né? Que estão em dificuldade de ir na casa do Senhor. Quão bom nós olharmos os irmãos estarem aqui, né? A gente vê aqui os irmãos, pelo menos uma parte da igreja presente hoje. E quão bom se todos os cultos fossem lotadas essas cadeiras, né? Os outros irmãos que ainda não estão vindo, mas que possam serem tocadas pelo nosso Deus. E hoje eu vi uma reportagem, irmãos, que na realidade um áudio que alguém passou, e essa mulher afirmando com toda certeza no coração que nós não devemos tomar essa vacina, porque ela falou que essa vacina, quem tomar essa vacina será modificado o DNA da pessoa e a pessoa ficará praticamente nas mãos de Satanás. Irmãos, a gente vai falar que é verdade? Não. Mas vai falar que é mentira?
Não, também, porque a gente não sabe. E ela falou que desde 2010, e ela tem como comprovar isso, que estava tudo armado para que esse vírus em 2020 saísse. Ela fala que pode pesquisar, que o que ela falou estava, que o mundo está na mão de das três maiores famílias ricas, né, desse mundo afora, e que desde 2010 que eles estão elaborando isso aí, em 2020 eles iam soltar esse vírus para poder cada vez mais buscar arrebanhar as pessoas. E aí ela falou da marca da besta, ela falou do falso profeta, ela falou que realmente está se cumprindo tudo aquilo que a Bíblia diz. Estamos sabendo, irmãos, o que vai acontecer, né? Só Deus sabe. O importante é nós continuarmos firmados na nossa fé em Cristo. Por que eu estou falando isso, né, irmãos? Porque não adianta a gente ficar em casa esperando essa vacina. A gente nem sabe se a gente vai poder tomar essa vacina realmente. Porque para nós colocarmos essa vacina no nosso corpo, irmão, nós precisamos pesquisar bem, né? Ter uma coisa bem comprovada. Porque ela também disse nesse áudio que pessoas têm morrido e não tem sido divulgado. Pessoas têm tido muitas contraindicações das pessoas que estão testando essa vacina. Enfim, só Deus que sabe a verdadeira situação. Então, estou dizendo isso, irmãos, porque não adianta a gente ficar também dentro de casa com medo desse vírus e não vamos fazer mais nada. E se demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, será que nós vamos continuar assim? Então, precisamos sim ser prudentes, precisamos continuar com os nossos cuidados, mas confiando em Deus, né? E cremos que ao estarmos na casa do Senhor, Deus vai nos abençoar ainda mais. Então eu falo isso para que nós possamos orar pelos nossos irmãos que não estão vindo, talvez alguns por esses motivos, e nós sabemos que sim, porque não tem saído para outros lugares, né? Agora sabemos que tem irmãos que usam isso também para que saem, a gente vê em outros lugares, mas não tem vindo. Enfim, Deus conhece o coração de cada um, e cabe a nós orarmos, falarmos, pedir a Deus que ajude os irmãos e também que nossa igreja possa continuar recebendo os visitantes, continuar proclamando a palavra do Senhor. Então vamos sempre orar pelos nossos irmãos, né? Lembrar lá da irmã Cecília, irmão Marcos, irmã Betânia, Jordana, o Adélio, a Rita, o Agildo, o irmão Domingos, a irmã Amália, o irmão Beto com a sua família, Adriana. Hoje, amanhã vai sair o resultado, né? Nada negativo? Graças a Deus, né? Então nós vamos agradecer a Deus, que não foi nada lá com a Daniela, né? Então glória a Deus, glória seja dada a Deus. E também vamos agradecer, né, meus irmãos? O irmão Domingos passou aí no grupo, a questão das nossas filhas está passando por dificuldade, e a igreja está se mobilizando, já tem bastante coisa ali. Amanhã nós vamos ver o que está faltando para nós inteirarmos, para poder dar pelo menos o básico para que ela passe os próximos dias. Então, amanhã, se Deus permitir, estaremos levando lá para ela. Agradecendo aí, o irmão Domingos provavelmente está nos vendo. A iniciativa do irmão que colocou lá no grupo para que a igreja se mobilizasse. E a igreja é isso mesmo, né, irmãos? Quando nós vemos alguém passando por dificuldade, nós precisamos agir e Deus se agrada disso, com certeza. E eu deixo os irmãos à vontade, de forma objetiva, se quiserem fazer algum pedido, algum agradecimento. Este é o momento. Eu quero pedir para minha irmã que pessoa positiva, Positivo? e hoje, depois de muitos anos, eu voltei a uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade? Muitos anos eu tive. É a situação, né? Eu creio que o que me deu também aquele dia foi também ansioso, as coisas o corpo reage, né? Então nós vamos orar, né, meu irmão? Vamos crer que Deus é poderoso para nos livrar. E isso tem afetado muita gente. Queira ou não, afeta, né? Hoje eu estava conversando com o pastor Celso, que é um pastor amigo nosso lá de Volta Redonda, que está na UTI, está com alguns probleminhas de saúde. E ele falou, o Celso falando que muito provavelmente também por causa da ansiedade.
que acabou afetando outras coisas, ele já tem algumas coisinhas de problemas de saúde. Então isso tem afetado muitas pessoas, então vamos orar, né? Que Deus vai, com certeza, né, meu irmão, vai nos livrar disso aí, para a glória do nome do Senhor. Alguém mais, né? Terminou a casa dele lá, ele pediu um tempo, fez um churrasco lá para comemorar. Interessante que teve uma hora que ele parou e foi fazer uma oração agradecendo a Deus pela gente. Só que quando ele fala de cristão, a empregada dele, eu acho que é uma determinada igreja, ele disse que o evangélico ele gosta muito de dinheiro, eu acho que foi uma visão errada dele. Deus abriu o coração dele para receber de fato de Deus. Amém. E foi muito interessante ver ele orando lá. Era muito bom. Verdade. Será muito bom de fato de alcançar Cristo. Amém. Que assim seja. Mandar. Ah, verdade. Amém. E agradecer, em especial também, pelo jovem que a gente está morando na ansiedade, né? E aquela outra forma também, graças a Deus, está melhorando 100%. Amém. Glória de Deus, o que está vendo hoje, sabe? E isso é motivo de alegria, saber que as nossas relações têm muito. Verdade. Então, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por nos ouvir as nossas relações, mesmo né, a gente falha, no pecado. Somos humanos, mas Deus tem misericórdia. Verdade. E falar pela nossa vizinha lá, a Tereza, que essa noite ela gritou a noite toda, né? A gente não sabe o porquê. Eu creio que é uma questão espiritual, não é normal, né? Deus possa ter misericórdia. Amém. Meu Deus, porque não é fácil, a noite toda gritando. Ela mora lá embaixo, na outra rua, e a gente vai ficar lá. É muito triste isso. Tereza, né? Vamos orar pela dona Tereza. Amém. Não orei. Amém. Amém. Glória a Deus. Oi, irmão João. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por ter nos renovado nossas forças, né? A igreja agora falando mais, melhorando a oração, sem oração, sabemos que é difícil, conhecemos. Difícil ganhar uma alma, difícil fazer as pessoas se converterem, aceitar Jesus. E a oração ela alcança o homem. Então, as pessoas que a gente nem espera.
sempre bom lembrar dos enfermos, né, irmão? Tem muita gente necessitando mesmo. Vamos orar para os profissionais de saúde, pelos enfermeiros, tem muitos médicos aí doentes, muitos enfermeiros. Deus deve restabelecê-los, né? Fisicamente, emocionalmente. Ser moderado realmente não é fácil, porque lida com as emoções. E aí, quando temos de escolher, como contou isso para a própria Maiara na igreja, para o trabalho na TI, então, para que Deus possa estar renovando eles, né? Dando eles a direção do que usar, como usar. Amém. Suas famílias. Agradecer, né, Senhor, pela saúde nossa. Amém. Estamos aqui mais uma vez. Verdade. Que essa noite seja maravilhosa para nós. Amém. Aproveitar e pedir, né, irmã Afonso, tem muita gente com dificuldade de dormir, né? Viver com remédio, não estão conseguindo dormir. Só Deus mesmo, irmãos. Por isso que nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo Jesus, esquecer as outras coisas do mundo, porque só Deus para nos ajudar a passar por todas essas tempestades que estão acontecendo, que virão outras tantas, nós sabemos, né? Não adianta a gente querer esconder, que é bíblico isso, né? Mas o importante é nós nos mantermos firmes na fé em Cristo, perseverar, como diz a palavra, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Metade da glória celeste não foi contada a mortal. Nada do que passarmos aqui neste mundo está comparado ao que Deus tem preparado para nós. Então isso é motivo de nós continuarmos firmes, batalhando, caminhando e um ajudando o outro. Isso é importante também. Por isso a igreja, né? Porque quando um cai, o outro vai lá, levanta. Quando o outro vai lá, levanta, e vamos caminhando junto. Se necessário for, vai um grudado no outro e vamos andando junto, não podemos separar. É rumo a Canaã celestial. Eu também esqueci de comentar aqui, né, meus irmãos, orar também pela nossa irmã Débora, Maria Rita, a Maria Lourenço, também o Gustavo, o Lucas e a Mara, que não tive notícia deles nos últimos dias. Vamos lembrar dos nossos irmãos que têm estado conosco também, por isso eu vou lembrar o nome certinho. Gil Marley e a Elma. Né? Então vamos orar pelo Gil Marley e a Elma, e também pela nossa irmã Solange, que também está chegando aí na nossa igreja para a glória de Deus. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, neste momento nós queremos interceder ao Senhor por todos os pedidos que aqui foram feitos, Pai. São muitos os pedidos, são muitos os agradecimentos, também aqueles que ficaram lá nos nossos corações, os nossos irmãos e amigos que estão na internet, que também com certeza têm lá os seus pedidos, os seus agradecimentos. Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Nós não sabemos de nada, Pai. Nós só sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que tem cuidado de nós, e por isso nós descansamos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós, Pai. Por isso eu peço, Deus, por nós, igreja, neste momento, mais uma vez, nos ajude, Pai, a perseverarmos, a caminharmos cada vez mais firmes na nossa fé em Cristo, a estarmos cada vez mais buscando a Tua presença, Deus, porque sabemos, Pai, que tanta dificuldade nós temos passado, tantas coisas nós temos ouvido, Deus, tantas coisas nós temos visto, e isso mexe com o emocional de todas as pessoas, Deus. Não adianta falar que não, porque não é verdade, Deus. Todos nós temos o nosso emocional abalado com toda essa situação inédita para nós, Deus. Por isso nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ajude a realmente praticar 1 Pedro 5,7, Deus, onde diz lá, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que assim seja conosco, Pai. Nos ajude a realmente vivermos dessa forma, Pai. Lançar a nossa ansiedade ao Senhor, porque o Senhor tem prazer em nos ajudar, em nos abençoar, em cuidar de nós, Pai. Mas somos humanos, Deus. Somos falhos, somos pecadores. E muitas vezes nós não conseguimos de forma integral, Deus. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo do Senhor para nos ajudar, Pai.
Ó Deus, elimine de da nossa terra, Deus, esse vírus. Como essa mulher disse nesse áudio, Deus, que há uma força poderosa em volta de tudo isso que está acontecendo, mas nada, Deus, nada é mais poderoso do que o Senhor. Isso nós sabemos que tudo que acontece neste mundo está sob o perfeito controle do Senhor, Pai. Que basta uma palavra, Deus, que o Senhor resolve tudo isso para nós, Deus. Se nós, o teu povo, Pai, temos deixado a desejar, talvez nas orações, talvez na nossa comunhão com o Senhor, na nossa presença aos cultos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer as nossas dificuldades, para que possamos sempre, Deus, prestar culto de louvor, adoração ao Senhor, em espírito e em verdade, Deus. Abençoe, Pai, os profissionais de saúde, os hospitais, aqueles que já estão com as suas capacidades lotadas, Deus, tenha misericórdia, Pai. Ajude os nossos governantes para que eles tomem as decisões vindas do coração do Senhor, Deus. Peço ao Senhor também que coloque, Deus, prudência em nós, os seres humanos. Nós temos visto tantas coisas erradas acontecerem, Deus. Pessoas disseminando este vírus para todos os lugares, não tendo o cuidado necessário que deve ter, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. E que nós possamos firmar cada vez mais, Deus, a nossa fé em Cristo, Pai. Deus, agora nós vamos estudar a palavra do Senhor, dar continuidade, Deus, ao estudo que nós iniciamos semana passada, conhecendo Jesus, este mês de dezembro, onde nós comemoramos, infelizmente nem todos, mas comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Nós estamos falando aqui nas quartas-feiras, Deus, de conhecer a Jesus, e que o Senhor nos ajude, nos ilumine, que o Santo Espírito fale conosco, Deus, para que nós possamos aprender cada vez mais da tua bendita palavra, porque é ela, Deus, que nós precisamos meditar dia e noite para andarmos conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai. Nos ajude para isso, Deus. É a oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Então vamos, irmãos, semana passada, os irmãos, não sei se os irmãos lembram bem, nós começamos aqui o estudo de conhecendo Jesus. E a semana passada nós falamos sobre Jesus, o Messias. Passamos bastante lá, onde nós vimos que, através já do Velho Testamento, Deus já estava usando aqueles homens, aquelas pessoas, para proclamar, para já preparar o povo de Israel e também o mundo para a chegada do Messias, para a chegada do nosso Senhor e Salvador. Usou pessoas como Abraão, Isaías, Moisés, Davi, Salomão, e tantos outros profetas e outras pessoas. E também observamos que lá já no Novo Testamento, em várias passagens, nós observamos textos bíblicos confirmando Jesus como Messias, como ungido de Deus, como aquele que veio salvar a nossa terra, salvar a nossa nação, o nosso povo, aqueles que realmente queiram ser salvos. E para isso precisamos querer, né, meus irmãos? Ele veio para salvar todos. É vontade do Senhor que todos se salvem, mas Ele deixou a escolha para cada um. E hoje, meus irmãos, dando continuidade ao estudo Conhecendo Jesus, hoje nós vamos Jesus, verdadeiramente homem. Porque há muitas controvérsias, irmãos, de diversos defensores, desde o século, no início de tudo, lá no século I, século II, e pessoas que defendem outras teses, dizendo que Jesus era um bom homem, era um líder, era um bom homem espiritual, mas nada mais do que isso. Outros falavam que ele era apenas a parte espiritual, que ele não era humano. Outros diziam que ele era metade humano, metade divino. Enfim, são tantas coisas que a gente observa. Então nós iremos passar por alguns desses defensores de coisas que nós entendemos ser heresias, e depois nós iremos ver, meus irmãos, que nós, os cristãos, que vivemos
o cristianismo, que nós cremos na palavra de Deus, que nós cremos que Jesus veio a este mundo como homem e salvou-nos dos nossos pecados como homem e como Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Isso nós iremos ver nesta noite, para a glória de Deus. Mas eu quero ler de início um texto com os irmãos, João capítulo 1. João relata muito claro para nós, irmãos, nesses dois textos que nós iremos ler, que nós que cremos na palavra do Senhor, nós não podemos ter dúvidas que Jesus é o homem, Jesus, mas também o Deus Jesus. João, no seu capítulo 1, vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 14. Texto muito conhecido, os irmãos conhecem talvez até de cor este texto, mas para nós iniciarmos aqui o nosso estudo, faz-se necessário a gente relembrar esses dois textos, irmãos. João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: todos achamos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esses dois textos, meus irmãos, não deixa dúvida para nós que cremos na palavra do Senhor, nós que vivemos o verdadeiro cristianismo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo, Logos, Palavra, Jesus. Então não podemos ter dúvida. Esses dois textos tiram qualquer dúvida de nós, irmãos, que cremos na palavra do Senhor. E o Verbo, quem? Jesus, o Logos, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus esteve aqui entre nós, irmãos, como homem, como Deus, para nos resgatar dos nossos pecados. Mas eu quero, antes de falar dessa defesa do cristianismo, irmão, da palavra de Deus, daquilo que nós cremos, eu quero passar por algumas teses aqui que nós entendemos ser heresias, desde o século, irmão, século 2, século 1, 2, 3, 4, 5 e daí por diante, tantas pessoas que defendiam que Jesus ou era Deus ou era apenas humano, mas as duas coisas jamais, enfim. A partir do século 2, depois de Cristo, algumas crenças passaram a afirmar que Jesus não fora realmente humano. Eles não conseguiam entender como Jesus, o Filho de Deus, poderia ter sido um homem de carne e osso. Muitos não entendiam isso jamais. Entre algumas dessas crenças, meus irmãos, no século II nós tivemos o docetismo, da palavra grega dokesis, que significa aparentar ou parecer. Então esse grupo aqui, esse docetismo, eles defendiam que Jesus não foi humano, que ele apenas aparentava fazer coisas humanas, inclusive o sofrimento e a sua morte. Então esse pessoal aí do docetismo, né, do grego dokesis, dokel, aparentar, parecer, ele defendia assim, não, Jesus, ele parece, mas ele não é humano. Nem no sofrimento e nem na sua morte. Andando um pouquinho, meus irmãos, temos uma defesa dos apolinarianismo. Sabe um nome esquisito aqui que os irmãos vão observar. Isso no século IV, depois de Cristo. Essa heresia negava a humanidade verdadeira e completa de Jesus, porque essa doutrina ensinava que ele não tinha uma mente humana, mas uma mente que era completamente divina. Então ele defendia o Jesus, corpo humano, mas a mente divina. O tal do apolinarianismo. Isso lá no século IV. Então eles negavam a humanidade verdadeira e completa de Jesus.
Eles falavam que a mente de Jesus não era divina, não era humana. Aí, pulando um pouquinho para o século V, meus irmãos, veio o nestorianismo. Esta heresia ensinava que Maria somente deu à luz a natureza humana de Jesus. A heresia sustentava que Jesus era, na verdade, duas pessoas distintas, e somente o Jesus humano estava no ventre de Maria. Ou seja, se isso fosse verdade, então Jesus não era encarnado quando estava no ventre da Maria. Olha que coisa esquisita, né? Então eles defendiam que o que estava no ventre de Maria era o Jesus humano, não o Jesus divino. Não o Filho de Deus, não o Jesus encarnado, o Deus encarnado. Aí veio, no mesmo século V, um outro grupo combatendo o nestorianismo, que se chama monofisitismo. Um nome tão difícil, né? Esse grupo ele combatia o nestorianismo. Eles defendiam que em Jesus há uma só natureza e uma só pessoa, a divina. Ele já defendia o contrário, que Jesus só era divino. O contrário do nestorianismo, que defendia que ele, no ventre de Maria, era humano. Ele nasceu humano. Então ele não foi encarnado. Então essa crença do monofisitismo reconhecia que Jesus constava originalmente da natureza divina e da humana, mas afirmava que a natureza divina absorveu a natureza humana. Então a natureza divina de Jesus sugou a natureza humana, então Jesus passou a ser somente com a natureza divina. Não tinha nada de humano. Por isso que ele fazia todas aquelas coisas, expulsava demônios, ressuscitava mortos, curava e etc. e tal. E ainda outras tantas, meus irmãos, são muitas se a gente buscar, mas não daria tempo de nós falarmos todas, mas eu busquei umas outras aqui que nós conhecemos bem simpáticas, né, que nós conhecemos mais, que também fala que Jesus não foi verdadeiramente homem. Reconhece que Jesus é um personagem importante na história, muitas vezes até abraçam-no como um dos seus deuses, como um D minúsculo, ou falam que ele foi um profeta, um santo homem iluminado, mas que não era Jesus. Né? Temos o islamismo, o budismo e tantas outras coisas que defendem Jesus, um grande personagem, uma grande pessoa, um grande líder, até o abraçaram talvez como um Deus deles, um dos deuses deles, mas não criam que Jesus era Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. E o que nós conhecemos também, que são os testemunhos de Jeová, meus irmãos, eles também creem que Jesus não é Deus. A sua vida humana em sua vida humana, ele foi simplesmente uma pessoa espiritual, não é todo-poderoso, e ele foi criado por Jeová, e ele não é autor da criação. Então, entre algumas defesas dos testemunhos de Jeová, é que ele não é Deus, e ele foi criado por Deus, e ele não é autor da criação. Os Mormons, o Mormon diz assim: ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Olha que interessante, né? Os Mormons defendem que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que colocou Maria. E outra coisa interessante que eles falam, meus irmãos, que Jesus foi polígamo. Que Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram esposas de Jesus. E que além disso, ele ainda tinha uma outra esposa, Maria Madalena. Então, falando que Jesus era polígamo e que, quando ele transformou aquela água em vinho, foi uma das festas, foi a festa de um dos casamentos dele. Nada com nada, né, meu irmão? E tem um tal aqui também de moonismo, meus irmãos, é um tal do coreano, Sun Mun Mon, não sei se o nome fala assim, Sun Mun Mon, nega a completa deidade de Jesus. E por fim,
Igreja Messiânica Mundial, fundada lá no Japão, diz que Jesus foi alguém que procurou a felicidade, assim como Buda, tornando-se um iluminado, sua divindade absoluta é negada. Então, apenas algumas coisas que eu coloquei aqui, meus irmãos, porque nós estamos, como o nosso tema hoje aqui, conhecendo Jesus, o verdadeiramente homem, porque nós cremos, como nós acabamos de ler, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta é o que o cristianismo defende, ou seja, o que nós cremos. Porque nós cremos na palavra do Senhor. E aí nós vamos justamente para eles agora, irmãos. Agora no cristianismo, o verdadeiro, o que crê nas Escrituras Sagradas, reconhece que Jesus foi nascido da Virgem Maria, sendo então em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E esses ensinamentos bíblicos acerca de Jesus homem podem ser facilmente encontrados nas Escrituras Sagradas. Então a Bíblia ela é muito clara para nós, irmãos, que fala que, repito, né, que é importante, nós que cremos na palavra do Senhor, que o Espírito Santo que trouxe Jesus ao ventre de Maria, que foi através do ventre de Maria o Verbo encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tem vários, irmãos, vários versículos na palavra do Senhor, e eu quero citar alguns aqui agora, defendendo a nossa crença. Primeiro, acerca do seu nascimento. Lucas 1:35, eu vou ler para os irmãos, para que a gente passe por todos os textos aqui. Diz assim, ó, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então aqui Lucas relata muito claro que o anjo falando para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, acerca do nascimento de Jesus, não temos dúvida, né, meus irmãos? O próprio, no momento do nascimento de Jesus, aqueles pastores que ouviram, seguiram aquela estrela, sabiam que era o nascimento de Jesus Cristo, aquele que viria ao mundo para salvar a humanidade. Sobre o crescimento e o aprendizado de Jesus. Olha o que também Lucas fala lá no seu capítulo 2. E ele lhes disse, por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então aqui nós lembramos bem, meus irmãos, desse episódio foi aquele momento, né, que eles levaram Jesus lá no templo, e ele ficou lá junto com os mestres, com os líderes religiosos, debatendo com eles acerca das coisas de Deus. E eles ficaram maravilhados do conhecimento de Jesus. Um menino de 12 anos, debatendo com eles, conhecendo muito mais que eles. E os pais dele tinham ido embora, esqueceram, procuraram ele, e aí ele fala, por que vocês me procuram? Não sabem que eu estou tratando das coisas do meu pai? E outra coisa também que falamos do crescimento dele, meus irmãos, que ele cresceu em idade, força e sabedoria como qualquer criança. Aqui também mostra para nós Jesus, o verdadeiro homem. Porque Deus poderia ter feito assim, ó, Jesus vinha, né? Vai lá, já adulto, fica lá 3 anos pregando, curando, expulsando demônio, fazendo, depois você morre na cruz e vem embora de novo. Não, Deus cumpriu todas as etapas. Cresceu, nasceu, cresceu, se desenvolveu, e como a palavra do Senhor fala, em sabedoria, em conhecimento e graça diante do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então Jesus foi
Ele passou por todas as etapas, meus irmãos. Então nós vimos aqui que fundamenta, irmãos, que Jesus é o verdadeiro homem, o seu nascimento, o seu crescimento e o seu aprendizado, a sua sabedoria, a sua estatura, a sua forma de se desenvolver como uma criança perfeitamente normal e também outras atividades comuns a nós os homens, irmãos. Se Jesus fosse somente Deus, ele não teria isso aqui que nós iremos falar. Primeiro, Jesus sentiu fome. Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus teve fome. Ele foi um ser humano. Ele teve sede. João 19:28. Depois, sabendo Jesus, já que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então Jesus passou também, meus irmãos, por sede. Ele ficou cansado. Se ele fosse somente Deus, ele não cansaria, irmãos. João 4,6 diz: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e isso já era quase a hora sexta. Então Jesus sentiu cansaço. Como homem, ele sentiu cansaço. Outra coisa, irmãos, Jesus chorou. Quando da morte de Lázaro, 11, se os irmãos leem 11, João 11:35 diz lá, Jesus chorou. Então, quando ele viu o amigo dele que já tinha lá e tudo aquilo que estava acontecendo, a Bíblia relata que ele chorou. E o sofrimento de Jesus, irmãos, Jesus sofreu também. Marcos 14:32-34 diz: e foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então Jesus sofreu, irmãos. Aqui diz claramente que ele teve pavor, se angustiou e que a alma dele estava profundamente triste. Como homem, Jesus sofreu. E como homem também, meus irmãos, ele foi tentado. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus foi tentado também. Então essas coisas relatam para nós, irmãos, que defendemos a Bíblia, que defendemos o cristianismo, que não tem como. Sabemos, cremos que a palavra de Deus é verdade, porque nós temos experiências, nós observamos ao longo da história tudo aquilo que a Bíblia diz que já aconteceu. Relatos bíblicos de 2, 3 mil anos atrás que já aconteceu e coisas que estão acontecendo, que a Bíblia é verdadeira. Ela foi escrita por homens, sim, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ela mostra claramente para nós: o Verbo se fez carne e estava com nós. E habitou entre nós, melhor dizendo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tem aquele outro texto também, que alguns que nós lemos ali, que fala que ele não foi criador de todas as coisas. Lá diz: por ele, para ele, por ele, porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Jesus estava lá no ato da criação, irmãos. Sem Jesus nada disso existiria também. Então como negar isso? Jesus como verdadeiro homem. Oi? O próprio Deus se refere a façamos o homem, Passamos. não mais pessoa. O versículo 13 que fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Sei. Aí se o Jeová cai a peça. Como negar um negócio desse, né, irmão? Interessante que a gente tem que ficar com o que está escrito. Nós cristãos, né? Os outros falam. Porque quando José tentou deixar Maria, o que o coração estava vendo? Está gerado nela pelo Espírito Santo. Isso aí. Esse aí, tem mudança.
se eu sou? O que Pedro respondeu? É isso aí também, meu pai. Tu és de Cristo, filho de Deus. Isso aí. Então não tem como, irmãos, essas outras coisas, todas as coisas que nós vimos aqui, e tantas outras, né, que eu não dava para colocar muitas, todas aqui, que negam a existência de Jesus, que negam que Jesus era humano, que fala que ele foi sim um bom líder, uma boa pessoa, mas nada além disso, que reconhece ele como um líder espiritual, mas nada disso mais. Os mormons, né, que fala que ele foi polígamo. Se fosse, a Bíblia diria, se tivesse mulher, para que a Bíblia escolheria? Jesus, muita gente fala que Jesus foi casado, né, que isso, etc e tal. Se fosse, qual o motivo de a Bíblia não colocar? Tem um livro também, Código da Vinci, que fala isso. Como é que é? Código da Vinci, que fala. Fala também. Então. Desde o século I até hoje, o século XX, o ser humano ele busca subterfúgio para poder explicar a própria tendência ao pecado, se agarrar com o pecado e ter acesso à salvação. E não tem como fazer isso sem atacar diretamente a pessoa de Cristo ou pegar carona na pessoa que foi. Né? Então, uma vez que você fala que Jesus ele só passou por aquilo, porque ele era 100% Deus, aí você justifica a si mesmo. Ele passou porque ele estava ali, mas não sentiu nada, era só de aparência. E outra vez que você diz, Jesus, porque ele tem, nessa teoria, tem ramificações que diz que Jesus, quando ele estava na cruz, ele foi abandonado por Deus, porque ele também tinha pecado. Aí você explica assim, mas Cristo, ele pecou e naquela hora ele foi redimido e a gente também. Só que desde lá de antigamente, lá em Atos 20, 29, eu acho, se não faz memória, Paulo diz assim, olha, eu sei que entre vós tem verdadeiro lobos em pé de ovelha, ele só está esperando a minha partida para fazer isso aí que vocês. Gálatas 1:8 diz assim, e o evangelho que eu lhe dou é esse aqui, passar disso é anátema, ainda que se os anjos apareçam, ainda assim não escuta não, ainda se a gente mesmo, se os apóstolos quiser alguma coisa além do que Cristo diz, não acredita nisso não. Mais adiante, lá em Filipenses, eu esqueci o versículo agora, o capítulo, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que subsistia em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tornando-se figura humana e morrendo em morte de cruz. Quer dizer, todos os versículos falam, Cristo era homem, e ele veio como homem por quê? Para provar para a gente, a Bíblia é bem clara, quando diz assim, Cristo ele diz assim, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir ela, se eu não conseguir cumprir, eu vim cumprir. Ele como ser humano, ele veio cumprir. Ele veio mostrar para a gente que tinha como fazer. E em sua infinita misericórdia, ele deu oportunidade a gente que já tinha quebrado a lei de alcançar a graça. Então as pessoas eles buscam esse subterfúgio. E não tem como. Os mormons, por exemplo, o Joseph Smith, ele segundo a Bíblia incompleta, um anjo apareceu para ele e ditou o livro dos mormons, que é a continuação da Bíblia. E todas essas outras religiões que tem essas ramificações que pegam a Bíblia de base, é sempre um anjo ou alguma coisa que apareceu para poder completar. E a própria Bíblia diz que ainda se um anjo aparecesse, já não vale mais, porque o que vale é a palavra de Deus, o que vale é aquilo que vale. E o ser humano ele busca isso, essas formas de pegar carona em quem foi Cristo, continuando fazendo o que está errado, sem precisar. E hoje no século XX é diferente. Os cristãos, no século XXI, os cristãos, ele tentam pular a Bíblia, pegando textos isolados, pegando base para a prostituição, para a bebedice, e diz, mas fulano bebeu, ciclano bebeu, Beltrano tinha mais de uma mulher, então eu posso fazer isso. Pessoas que se dizem cristãos, se dizem salvos, ficando bebendo, fumando, usando droga, e acha que está certo. Quando você conversa com a pessoa, o coração dela ela está certa, não está errada não, porque uma vez ela aceitou Jesus, então não precisa mais nada. E tem sido assim desde aquela época até hoje.
E essas pessoas vão ouvir lá no grande dia, né? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Aquela TV Riscos 2, ela apresenta uma Bíblia proibida. Então essas heresias todinhas tiraram essa Bíblia proibida. Casamento de Jesus, né? O negar a divindade de Jesus, o alegar que Jesus usou da sua divindade para estar na cruz. Né? Se ele tivesse usado a divindade, não teria passado pela agonia, não teria passado pelo sofrimento. Né? Ele usou a divindade, ele estava ali na gente. A única coisa que ele não conseguiu, que não praticou, foi o pecado. Né? Fome, tudo. Tanto é que ele falou, né? Se possível, passa nesse cálice. Então, ele pediu, mas ele não tomou ali, não. E o texto de João 11:35 é muito interessante, que versículos antes, quando você vai vendo todo o contexto, Jesus estava indo já, um grupo de discípulos, ele para e diz assim: olha, nosso irmão Lázaro está doente. E depois, mais adiante, ele diz assim: nosso irmão Lázaro adormeceu. Aí os discípulos dizem: mas você está dormindo, é bom, porque não, você não entendeu, ele morreu, mas eu vou ressuscitar. Jesus já está com o propósito de ressuscitar. Mas quando ele chega aqui, vê a tristeza do coração de Marta, Maria, aquela angústia, as pessoas sofrendo, mesmo ele sabendo que Lázaro ia ser ressuscitado, ele se compadeceu do sofrimento dos outros, não foi um choro qualquer. É coisa de ser humano mesmo você sabendo que você tem um amigo, mesmo você sabendo que ele vai ficar bom, mesmo você sabendo que vai passar por aquela situação, você chora junto com ele, quando seu filho está doente, e você se entristece com um choro desse tipo, não foi aquilo, Lázaro morreu, tadinho, eu vou falar, não, eu já sabia que você ia ressuscitado. Então, meus irmãos, isso aí tudo que nós estamos observando e a fala dos irmãos, a gente observa que os homens usam isso justamente para justificar os seus erros. Não, se lá fez a questão, né? O irmão Loteiro lembrou muito bem isso. O grande X da questão é que hoje, como aconteceu desde o século I e antes de Cristo também acontecia muito, as pessoas buscam motivos para justificar os seus pecados, seus erros. Não, se Jesus foi casado e teve 2 mulheres, por que eu não posso ter? Salomão teve 1000 mulheres, não posso ter nem pelo menos mais 5? Então as pessoas vão usando. E aí, meus irmãos, é o que eu falo para as pessoas quando a gente tem oportunidade, né? Aí você vê que a Bíblia é tão verdadeira que ela poderia ter escondido isso. Escondido que Salomão tinha 1000 mulheres e Davi tinha um monte de mulher. Mas não, ela registrou para mostrar que realmente aquilo aconteceu, não por causa da vontade de Deus. Porque Deus, quando criou lá no Jardim do Éden, ele criou uma mulher e um homem. Ele não criou um homem e 2 mulheres. Para finalizar, irmãos, eu quero ler aqui rapidinho para os irmãos. Eu trouxe, eu não sei se todos os irmãos conhecem, nós temos a Convenção Batista, a declaração doutrinária da Confederação Batista Brasileira. E essa declaração, se os irmãos que quiserem depois olhar toda ela, fala de muitas coisas, e entre elas ela fala de Jesus Cristo. Então, o que é a declaração doutrinária da Convenção Batista fala sobre Jesus? Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, Jesus Cristo, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Número 1. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. 2. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo uma pessoa, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. 3. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. 4. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. 5. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa dos nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. 6.
para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos e depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra de Deus exerce o seu eterno sumo sacerdócio. 7. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. 8. Pelo seu Espírito, Ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. E 9. Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Então essa é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, bem claro aqui, né, meus irmãos, que não, tudo fundamentado na palavra de Deus. Lá, os irmãos podem observar, quem quiser ver, tem na internet, tem todos os textos bíblicos fundamentando tudo isso aqui. Então, nós que cremos, não tem como negar, irmãos. Pessoas utilizam de outras coisas para justificar os seus erros. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que possamos cada vez mais crer nesse Jesus maravilhoso que morreu por nós, que pagou um alto preço, e hoje nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Jesus. E próxima semana que vem, se Deus permitir, meus irmãos, nós vamos falar Jesus, agora sim, o Filho de Deus. Nós iremos falar um pouquinho sobre Jesus, o Filho de Deus, o que Ele realmente fez por nós. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela coisa que a Tua palavra tem nos ensinado a seguirmos verdadeiramente Jesus, a verdade, Pai, a revelação expressa do Senhor, aquele Deus que fez tudo acontecer do nada, e aquele Deus que deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados, Deus. Muito obrigado, Jesus, por ter feito isso por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. O Senhor foi lá, Deus, sofreu, passou por tantas aflições e pagou um alto preço para que nós pudéssemos, Deus, ter comunhão novamente com o Senhor, Pai. E também, Deus, ter a nossa vida eterna. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, Deus. E que nós, Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima do Arte, possamos sempre pregar esse Jesus verdadeiro, Deus. Esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que pagou um alto preço e que para chegar, Pai, ao Senhor, Ele é o único caminho. E pela nossa fé que nós temos acesso, Deus. Nos ajude, Pai, a continuar proclamando essa verdade. Que esse púlpito, Deus, dessa igreja, sempre, Deus, nas próximas gerações que vierem, nas próximas pessoas que vierem, sempre continue pregando que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Homem, 100% homem, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por este culto, pelo momento que aqui passamos, pela boa palavra dos irmãos, Deus. Quarta-feira é isso mesmo, Deus, é o momento de nós aprendermos juntos. Louvado seja o nome do Senhor, pelos irmãos que se encontram aqui no templo. Peço ao Senhor que abençoe também os nossos irmãos e queridos amigos que estão pela internet, cultuando ao Senhor conosco, Pai. E que o Senhor dê a todos nós, Deus, uma noite abençoada, uma boa noite de descanso. Aqueles, Deus, que estão em dificuldade de dormir, e por misericórdia, Deus, que o Senhor leve, Deus, o sono a essas pessoas, para que elas possam dormir em paz, protegido, abençoado pelo Senhor, Deus. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, em paz, né, meus irmãos? Que tenhamos todos uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de descanso. E que vamos continuar falando de Jesus verdadeiro, esse que salva, esse que transforma, esse que nos dá tudo. Vida este dia que meu Pai me deu, sombras despertinhas
abençoe, que nós realmente possamos dormir em paz para a glória do Senhor. Uma oração silenciosa e nós estamos encerrados para a glória do nosso Deus.